Sejam todos muito bem-vindos a mais uma reunião de saúde e negócios. Estamos aqui. Se você está aqui, é porque você tem interesse em cuidar primeiro de você e cuidar de quem você ama. E é isso que nós vamos falar. Primeiro a gente vai cuidar de nós. Até tem um texto, um versículo bíblico que fala: ame o próximo como você se ama. Então, se você não se cuidar, mostra que você não tem como cuidar do próximo. E é isso que a gente vai aprender hoje. Primeiro, a gente vai cuidar da nossa saúde. E eu estou com a Noemi Tchê, Noemi Tchê, e nós vamos mostrar para vocês como fazer isso de uma forma muito natural. Obrigada, viu, Noemi, por você estar aqui comigo. E a gente vai falar isso, ó, como que nós podemos então cuidar da nossa família. É um projeto de saúde familiar. Maravilhoso isso, né, amiga? E olha interessante. O nosso projeto Timol, ele já está há 21 anos no mercado. Ele une sonhos e saúde. E qual é o objetivo dele? Quem nós somos? É uma empresa que tem como missão levar saúde para as pessoas. E, além de levar saúde, ele leva bem-estar familiar, mais saúde, independência financeira, que é sobre isso que nós vamos falar hoje, e alta tecnologia. E, como visionário, o senhor Carlos Henrique Pereira da Silva, o mentor desse projeto, é sobre ele também. Uma pessoa que cuidou da saúde dele, ele mostrou realmente como faz isso, como cuidar de si para cuidar de outras pessoas. Ele primeiro enxergou nele o resultado desse projeto, nele e na mãe dele, viu que realmente fazia efeito e hoje muito mais de 200 mil famílias fazem uso desse projeto. E o desejo dele é que a gente possa levar a cada morador. E para isso nós temos aqui a Noemi para me ajudar nessa live de hoje, né, Noemi? Débora, obrigada pelo convite, viu? É um prazer estar aqui para te auxiliar hoje nessa live, né? E nós vemos que a vida moderna hoje, ela promove os principais causadores aí de enfermidade, né? Por quê? Porque as pessoas hoje em dia, elas querem o quê? Facilidade, praticidade, por conta da correria do dia a dia, né? Então elas acabam indo pelo caminho mais fácil. E o que é mais prático hoje em dia? Né? A gente vai ver no próximo slide, a alimentação industrializada, né? Então, a gente vê aqui, ó, um excesso de alimentos ácidos, né? Então, a gente consome alimentos calóricos, alimentos com produtos químicos, com corante, com conservante, todos os dias. Então, isso eleva o excesso de acidez do nosso corpo, né? Até quando a gente tenta consumir algo mais saudável, como uma salada, um legume, tem os agrotóxicos que vêm ali da lavoura, né? Então, a gente come essa alimentação extremamente ácida, né? E o que que acaba acontecendo? Gerando problemas de saúde, né? Você sabia, Débora, que 86% das doenças hoje em dia, elas estão ligadas diretamente com a alimentação? Olha que É, incrível, isso é oi- muito sério. sim, é muito sério, né? Então, assim, o nosso organismo, ele precisa liberar esse excesso de acidez de alguma forma, né? Porque o nosso corpo grita, né? Acaba gritando. Mas será que nós estamos atentos em relação a esse alerta que o nosso corpo ele acaba dando? Né? Então, o excesso de acidez faz muito mal. E você sabia que tem até estudo científico falando sobre a acidez? Né? O próprio Dr. Otto, ele ganhou um prêmio Nobel em 1931 sobre essa tese dele, né? Falando sobre o excesso de acidez, né? Então, na obra dele que ele fez ali, ele comprovou que o nosso metabolismo, que o metabolismo dos tumores são causados pelo excesso de acidose, que é a acidez do nosso sangue, e a hipóxia, que é a falta de oxigenação sanguínea ali, né? Então, são essas duas condições básicas que acabam fazendo com que as pessoas elas desenvolvam câncer hoje, né? Então, um ambiente muito ácido, ele acaba sendo um ambiente doente, né? Um ambiente onde produz doenças ali no organismo. Agora, um ambiente sadio, um ambiente alcalino, ele vai ser um ambiente mais saudável, né? Então, quanto maior for a acidez do organismo, mais fácil da pessoa desenvolver um câncer, né? É interessante isso, sabe por quê, Noemi? Que está muito ligado aos radicais livres. Quando a gente respira, só de a gente respirar, a gente já está liberando oxigênio, radicais livres. Mas quando está em excesso, por que o excesso?
Se você está estressado, se você está doente, se a pessoa é sedentária, se ela é fumante, se ela bebe demais, aí ele está liberando o excesso de radicais livres. Olha o que está acontecendo, é como se estivesse corroendo a pessoa. Então é como se fosse um ferrugem. Quando a gente vê, ficou no dia que eu vi minha geladeira, um ferrugezinho sair na minha geladeira, eu falei, ai, que judiação, já começou o excesso de acidez de radicais livres. E é isso que acontece. E é como a gente vê nessa foto. Uma parte, a pessoa quando ela está com o radical livre normalizado, então ela tem uma imunidade elevada, ela tem uma boa cicatrização, coagulação, apoptose, está tudo normal. Agora, quando está em excesso de forma negativa, o envelhecimento é precoce. Não sei se já aconteceu com você de você conversar com uma pessoa e de repente você olha para ela e fala: essa pessoa deve ter uns 40 anos. Quando você pergunta, ela fala: eu tenho 30, 35. Então, o envelhecimento precoce, é triste isso, é o excesso de radicais livres. Uma doença também, né? Acontece isso, né? Você sabia que 70%, né, do seu corpo, do meu corpo, né, do nosso corpo, ele é composto por água, né? Mas será que a gente bebe uma água de qualidade? É porque isso também influencia, né? A gente tomar uma água de qualidade, já que o nosso organismo ele é 70% água, né? Então a gente precisa colocar uma água no nosso corpo de uma forma que ela trabalhe a favor do funcionamento do nosso organismo, né? E isso é um ponto muito interessante, porque o Dr. Laí Ribeiro, que é um médico cardiologista, estudioso aí há mais de 40 anos fazendo estudo sobre a água, e ele vem ajudando muitas pessoas nesse esclarecimento, né, relacionado à questão da saúde, ele fala, né, que uma água ela determina a doença, uma água ela determina a saúde, uma água apropriada e adequada, ela pode restabelecer a saúde. E uma água ionizada, ela vai fazer o quê? Ela vai hidratar, vai alcalinizar, vai antioxidar e vai desintoxicar. Então, a água ela pode ser usada como remédio, né? E é muito interessante porque tem um outro profissional da saúde, o nome dele é um pouquinho difícil de falar, Dr. Ray, ele fala, né, que a água ionizada, ela é uma das coisas mais simples e mais poderosas que nós podemos fazer para combater uma ampla gama de processos patológicos aí, né? Então, valida muito, né? Não só o que o nosso projeto de saúde ele proporciona, mas também o que os profissionais da área da saúde integrativa vêm estudando ao longo desses anos, né? É, não é uma coisa nova, né, Noemi? Então, Sim. a gente viu que desde 1931 já vem estudando sobre isso, né? E vamos ver até o que o doutor Lai Ribeiro ele fala aqui para nós. Deixa eu colocar, vamos colocar ele aqui para falar para a gente. Em torno de Vocês estão ouvindo? 70% do nosso corpo, como média, é construído de água. E a água não é apenas uma substância que está lá, é um nutriente. Provoca hidrólise, portanto, é o nutriente. É o nutriente mais abundante que existe no corpo humano. 30, 40% dos brasileiros andam o tempo todo desidratados. E a desidratação leva à liberação de estamina. E a liberação de estamina causa uma série de problemas no nosso corpo. Então, se você quer diminuir a chance de você ficar doente, inclusive de ter um problema cardíaco, que é quando você bebe água, você se hidrata, você afina, entre aspas, o sangue, facilita o seu sangue circular, que é o que o cardíaco está procurando, ter um sangue, entre parênteses, entre aspas, mais fino, tá? É isso que causa. Então, a hidratação é fundamental. Então, se você bebe de 4 a 6 copos d'água por dia, eu sei que muitas vezes você esquece de beber água. Faça um experimento. Comece a tomar mais água. Faça isso por 15 dias. Você vai ver que seu sono melhora, que a sua pele melhora, que tudo melhora em você. E é uma coisa simples, que não custa nada. Olha que incrível, né? É uma coisa simples que não custa nada. Água todo mundo tem em casa. A questão é como é a água que você ingere. É isso que nós vamos aprender. Porque olha, gente, essa foto aqui, eu estava até falando com o Noemi mais cedo. Quando eu olho, chega a dar um frio nas minhas costas. Parece que essa água é tão gelada. Você, Bernadette, que tem rio aí perto da sua casa, não é geladinha a água aí perto? Ainda mais quando ela bate assim nas pedras, tem a sombra de umas árvores, mesmo que o sol está batendo entre as árvores, ela está agitada. Quanto mais agitada a água, mais geladinha ela é. Isso prova que ela está viva, ela está em ação.
E você vê a água em movimento, a água batendo nas pedras, o sol batendo nela, isso mostra que ela está viva, ela está reagindo. E é interessante isso, que infelizmente eu mesmo não tenho água de rio na minha casa, eu tenho água encanada. E a maioria da população no mundo é assim, água encanada. Ou então, quando as pessoas vão na rua, elas compram aquela garrafinha de água. Ou muitos têm um galão de água em casa. Aí já é uma água morta. É uma água que não está ali já agitada. É uma água parada. Não se sabe desde quando que uma água está ali num galão, numa garrafa. Então, a acidez, vocês podem olhar, gente. Olhem no rótulo de um galão de 20 litros e daqueles galões, daquelas garrafinhas de água de 50 ml, daquelas pequenininhas. Como é interessante. Lá mostra o pH da água abaixo de 7. Isso mostra que a água ali está ácida ou morta. Ela perdeu a oxigenação, como a gente viu lá, liberou o oxigênio, aí os radicais livres estão em excesso. E sabe o que é interessante? Eu vou mostrar para você a função do nosso silocimol. Olha que esse vídeo primeiro, uma água viva, um rio vivo, e olha aqui o que o nosso silocimol ele faz, a mesma função. Assim como a água está viva, agitada, o silocimol também. O fluxo magnético que ele causa na água deixa ela viva, ativa. Eu vou até mostrar de novo para vocês nunca esquecerem dessa imagem. A mesma função do rio também o nosso silocimol ele faz. É deste jeito. Então vale a pena ter esse projeto na nossa vida, porque ele está vivo, ativo na nossa vida. Olha, é maravilhoso, né? E as ações do silocimol aí são surpreendentes, né? Porque ele não faz o efeito só na água magnetizada, né? Ele também alcaliniza o nosso organismo, o nosso sangue, aumenta a massa mineral e óssea, né? Aumenta a oxigenação sanguínea, né? E faz o aumento dos minerais na água pelo TOPH+, né? Então, esse super magnetizador, ele prepara a água de uma forma ionizada ali, que quando a gente faz o consumo dela todos os dias, ela vai cuidar da nossa saúde, né? De forma preventiva, de forma integrativa. É incrível isso, né, Débora? Com certeza. E é tanto que ele tem esse efeito, o nosso celocimol. PRO negativo, tensão superficial baixa, o RP negativo, que causa uma água mais saudável, o hidrogênio molecular também, o combate do estresse oxidativo, deixa a água antioxidante, o campo magnético é variável porque tem o fluxo magnético. E também produz ondas eletromagnéticas mais fortes. Gente, essa questão das ondas eletromagnéticas, vocês vão ver também. O que que acontece? Daqui a pouco vocês vão ver um vídeo muito interessante sobre isso. O meu, eu uso assim, ó. Onde eu vou, eu uso na minha garrafa. Aonde eu vou. Agora, na minha casa, tenho também o Hyperminer, que é esse daqui. E muitos que já têm filtro, aí colocam esse adaptador. E você, Noemi, como é o da sua casa? Aqui em casa também. O meu fica dentro do meu Hyperminer e não fico sem a minha garrafinha também. E muitos usam no filtro de barro, como a gente está vendo aqui embaixo, coloca na parte de baixo que também funciona, é muito bom. Agora, o que é interessante, Noemi, você vai me dizer, você já conseguiu pegar um cacho de uva inteiro e colocar assim na boca? Tá? Só dá para pegar de um por um, né? Então, o que acontece? Quando a água está na caixa d'água, quando ela está presa numa garrafa, ela está como que clusters, como formada em cachos. Eles se aglomeram, eles ficam compactados e eles fazem isso. Mata a sede, mas não hidrata a célula. A célula tem uma pequena abertura que tem como hidratar de dentro para fora. Então, o que que o nosso aparelho Silocimol faz? O que que uma água de rio também faz? Uma água viva da fonte, ele faz isso, ó. É como se você soltasse as uvas do seu cacho e aí você coloca uma por uma na sua célula. Olha que maravilha a leveza que causa a hidratação celular do nosso aparelho. Ele faz isso. Bom, né? Agora, sabe o que que acontece? Isso foi comprovado cientificamente. O Centro Tecnológico Falcon Bauer, o que que eles fizeram? Eles conseguiram descobrir a água, que ela estava em formato de clusters, ela estava em 9,933. Aí o que aconteceu? Colocando o silocimol na água, eles esperaram até 5 horas de magnetização e olha o que aconteceu aqui, ó.
0,948. Sabe o que isso significa? 8 vezes mais leve uma água, é o que nós falamos. Ela se torna mais leve e vai conseguir hidratar de dentro para fora. É maravilhoso saber disso, né, Noemi? E como nós falamos, o campo magnético também ele vai estar bem alinhado. Olha, quando a gente vê uma pessoa tão estressada, ou vê uma pessoa muito esmorecida, ou vê uma pessoa indisposta, é como se fosse nessa gravura aqui, ó. Ela está desalinhada nesse modelo. Só que ela usa o projeto de saúde e ela passa a ter um campo eletromagnético alinhado. Vamos ver aqui no teste de equilíbrio que a gente vai ver nesse vídeo como que está Parou de filmar ou tá o filmando? campo Tô magnético filmando. dessa Então moça. tá. Fecha os pés. Isso, 1, 2, 3 e. Fica forte, não seja forte, mulher. Eu tô fora. Então vou te deixar forte, então, ó. Já matou a sede. Vamos lá agora. Já matou a sede aqui no fecha os pés. Isso. Agora. Vai. Eita! Agora a mulher tá forte. Olha como é rápido. Pronto. Um gole de água pode fortalecer e equilibrar o campo magnético de uma pessoa. Eu fiz um teste com duas moças essa semana na rua. Eu estava saindo da academia, então eu estava com pouca água na minha garrafa. Eu falei, eu não vou dar da minha garrafa para elas beberem. Então eu comecei a conversar com ela e molhei a mão delas. Fiz o teste de equilíbrio com elas e aconteceu como essa moça antes. Elas se desequilibraram. Eu apenas molhei a mão delas, Noemi, e falei para elas esfregarem bem. Aí eu falei, eu posso fazer um teste com vocês agora? Aí eu fiz com uma. Aí a outra falou assim: Ah, você não fez força da primeira vez. Agora você está fazendo. Então vamos ver? Aí fiz com ela, ela ficou abismada. Apenas no molhar da mão dela, o projeto fez efeito. Então, realmente, ele é o campo magnético e a gente não vê, é algo que a gente não vê, mas faz efeito, mesmo que a pessoa não acredita. É isso que eu quero que você fala. A gente precisa acreditar, Noemi? Não, né? Assim, acreditar sim, precisa, né? Mas a gente tem a comprovação científica aí, né? Não é só no nosso corpo que isso funciona também. Nas plantas também a tecnologia, ela é mais do que ativa e bem-vinda também, né? Então os agricultores aí agradecem, porque para a produção do café, de outras plantações também, né? É uma inovação que já foi testada, tem comprovação científica, né? E vem aumentando não só a produção agrícola, mas também gerando economia nos campos, né? Então, os agricultores, eles ficam contentes com isso. E como a gente está falando, Débora, não é só uma questão de fé, né? É uma questão também de resultado. E resultado a gente está mostrando aqui na prática, né? Que o resultado ele existe, né? Olha esse cachorrinho aqui, né? Então os animais eles não têm fé, eles reagem por instinto, né? Mas olha o resultado que a água fez nesse cachorro. Então, utilizando, né, as gotinhas da água magnetizada nos olhinhos dele, foi possível remover essa camada de catarata que ele teve aqui, né? Então, é incrível como o nosso projeto ele proporciona resultados efetivos e em pouco tempo de uso, né? É incrível. É incrível porque a nossa empresa ela já está há mais de 20 anos no mercado. Então, não tem. Se falasse assim, ó, isso é falcatrua, já tinha saído desde o primeiro ano. Mas quantas pessoas têm tido efeito com o nosso projeto? E também o atestado de idoneidade. Eu vou mostrar para você aqui os atestados comprovantes. Vamos mostrar os comprovantes que realmente faz efeito. As comprovações científicas são mais de 50 hoje. E mesmo que uma pessoa já trabalhou com marketing, quando ela quer trabalhar com a Timol, ela precisa fazer os seus treinamentos. Sabe por quê? Porque o sistema de treinamento da Timol é único. Então, a pessoa vai entender que é diferenciado. Então, ela precisa também passar por esse treinamento. Isso é muito bom. E olha aqui, ó, o termo de reconhecimento de idoneidade, que a dos Deputados, eles reconheceram sobre esse método de tratamento magnético que realmente é eficaz.
Faz efeito. E quantos laboratórios fizeram testes e deu certo e são comprovados? E também a ONU deu essa carta, esse certificado ao seu Carlos Henrique, falando sobre o trabalho dele de proporcionar qualidade de vida às pessoas. Olha que incrível. E é muito bom, né, Noemi? E assim, Débora, a pessoa às vezes pode perguntar, né? Falar, "Ai, mas tudo bem, vocês têm escritório próprio, mas eu tô do outro lado do país, do outro lado do Brasil, até mesmo do mundo, como é que eu faço, né? Não tem problema, porque a Timol, ela está presente em todo o território nacional, não só com escritórios, mas estoques localizados em pontos estratégicos do nosso país, né? E representantes também espalhados por todo o mundo afora aí, né? Então, oportunidade, né? Ela está presente não só no Brasil, mas também para quem está lá fora. É, isso é verdade. Eu tô em Eunápolis, né? Anápolis não, Virgínia. Eunápolis, Bahia. E você, Noemi, tá onde? Bragança Paulista, interior de São Paulo. Então, aqui, ó, o escritório de Salvador, ele tem me atendido aqui. E qual é o escritório que te atende? São Paulo, escritório de São Paulo. Então, a gente é atendido mesmo, em todo lugar, né? E nós temos a nossa amiga Simone, que está na Inglaterra, e tem outras pessoas em outras partes do mundo que estão sendo atendidas pela Timol. Agora, vocês que estão aí, e você que está assistindo essa live agora pelo YouTube, faça um favor para nós. Anote a pessoa que você acabou de pensar nela que pode ter esse projeto de saúde na vida dela. Pensou em alguém? Escreva no chat aí, se você pensou em alguém que você quer levar esse benefício a ela. É sobre isso que nós vamos falar. Sabe por quê? Porque você pode gerar um grande negócio. É sobre isso que a gente vai mostrar para vocês agora. Porque você já cuidou de você, já entendeu que você precisa desse projeto. Agora você pode levar para as pessoas como venda direta ou formar sua equipe. Você está entrando agora no mundo de marketing multinível. É sobre isso que nós vamos falar agora. É incrível o projeto de trabalho da Timol. Na verdade, não é uma venda, é uma transformação de vida. E vocês vão contar aqui depois para nós como que a Timol transformou a vida de vocês. E sabe o que é a vantagem desse marketing direto? Porque assim, eu, como uma franqueada Timol, eu não vou nem nas Casas Bahia e nem representar lojas americanas, não. A gente pega, eu aqui, como eu falei, o escritório de Salvador que me atende, manda direto para minha casa e eu atendo o cliente. Se tiver alguma dificuldade, eu é que vou, porque o que acontece? Quando eu assinei a minha franquia, é como se eu tivesse uma fatia do bolo dessa empresa, como se eu fosse uma associada. Então, eu também sou responsável em levar para as pessoas essa qualidade de vida. Então, é direto meu, eu que vou cuidar delas. E aí, para isso, eu preciso conhecer os produtos. O meu queridinho, que é o nosso queridinho, é o Combo Mega. Você falou que usa qual, Noemi? Eu uso o Top H+, o Combo Mega e uso o Combo Mini, os dois. Aí. Agora tem pessoas, tem amigos meus que usa também ele nessa forma aqui, ó. O Revolution Basic e no Megasoft, que são filtros, adaptadores de filtro. E é interessante que o estilo Simó Residência, essa semana uma amiga minha falou assim, eu achei tão lindo. O filho dela, ele quer adquirir o Silocimol Residência porque ele cuida de galinhas. A caixa d'água dele é de 5.000 litros. Então, aí, a Timol vai projetar o Silocimol Residente adaptado para uma caixa d'água de 5.000 litros. Então, é sob encomenda. Muito chique isso, né? Pode ser numa caixa de 1.000 litros, 5.000 litros, 3.000 litros, 10.000 litros, e isso você vai encomendar. Então, a gente vai mandar fazer direto para o cliente, né? Agora, o queridinho de todos, que eu tenho, que você tem, é o nosso Hiperminer. A vantagem desse Hiperminer é os 5 estágios de filtragem, quer dizer, são 6, porque são 2 de carvão ativado. O pré-filtro, eu falo que o pré-filtro, Noemi, ele é aquele soldado de frente. Sabe aquele soldado da batalha que leva a flecha no peito? É o pré-filtro. E depois vem os soldados atrás, cada um na sua classificação. Porque o carvão ativado, o objetivo dele é reduzir o cloro. A alumina ativada reduzir o flúor.
A zeólita, tem alguns países, Noemi, que eles pegam a pedra zeólita e ralam na comida, porque reduz os metais pesados no organismo. A nossa vantagem é que nós temos um filtro que não precisa disso, ele já vem na água, então a gente vai beber água já com a redução de metais pesados. Ainda bem, né? A prata coloidal reduz bactérias e micro-organismos e ela é até usada em alguns medicamentos. Então a gente está muito bem equipado. E o hidrogênio molecular, que reduz o ARP da água, deixando a água mais negativa. Gente, isso é um privilégio muito grande que nós temos. Ó, para vocês verem como o hipermine faz efeito na vida das pessoas. Quer ver? Hoje, 25 de abril de 2025, eu estou visitando um amigo meu, Nilson. O Nilson que sempre teve uma briga contra a diabetes, né? A diabetes sempre acima de 200, 250, às vezes mais. E há 5 meses atrás o Nilson aceitou esse desafio de tomar água magnetizada, corrigida magneticamente pelo Silocimol e Topega Mais. O que você está achando dessa experiência, Nilson? Opa, muito bom, hein? Tá ajudando bastante aí no controle do diabetes. Antes era a média de 250, às vezes acima, e hoje, Nilson? Hoje tá a média de 110, 130, 140, não passa disso não, sempre nesse nível aí. O Nilson começou com Combo Mega, tá? E hoje ele está adquirindo o filtro e é o nosso mais novo pré-cadastrado e na semana que vem nós já vamos ativar a franquia dele como um franqueado Timol. Nilson, muito obrigado, tá? Por aceitar esse desafio, por estar com a gente na Timol, tá bom? Opa, eu que agradeço, tamo aí, tamo junto. E o filtro tá ali, né, Nilson? Então tá aqui. Nós vamos instalar agora, pessoal. Pessoal, um bom final de semana para vocês. Tudo de bom. Até mais. Tamo junto. Olha que coisa boa. Hoje, É interessante que o Paulo Menin, ele está lá no Mato Grosso. Olha para você ver como atinge todo o Brasil. Então, todo mundo pode ter essa maravilha. Sabe o que é bom também? São todos os nossos produtos, porque eu não fico sem, como diz, você precisa ser produto do seu produto. Então eu tenho a minha pulseira, eu tenho o Top Alive, eu tenho meus hidratantes, meu perfume, minha palmilha, eu tenho tudo. Meus chás, o meu Max Lean. Ai, gente, é um alívio lavar roupa. Como reduz os produtos, né, Noemi? Você usa o quê, Noemi? Fala aí pra mim. Ah, eu uso a pulseira, eu uso o Rose, eu uso o Max Lean, uso o T-Hair, uso o Viking. Eu sou praticamente viciada em Timon, né? Tô procurando usar um pouco de tudo aí. Somos produtos do produto. É isso Exato. mesmo. Aí o que que acontece? A maravilha é, gente, tem um amigo meu que ele é muito ansioso. Ele falou, Débora, como faz efeito esse floral da ansiedade? Como eu dormi a noite toda? Ele falou que já tinha tempos que ele não dormia a noite toda. Isso é um alívio, não é verdade? Então a gente vê o efeito dos produtos em todas as pessoas que usam. Agora, gente, uma coisa que é legal é esse living. Como o meu cabelo melhorou. E eu estou usando o meu Too Faced. Ai, é tão gostoso esse. Eu não sei se eu uso, eu fico experimentando. É muito legal. Todos os produtos são maravilhosos. Aí uma pessoa fala: como é que eu faço para poder ganhar então? Olha que legal. Vamos fazer com base no combo Mega. A gente vai fazer com base no combo, uma média de ganhos. Se você pegar 3 combos megas e entregar por semana para as pessoas, então você vai ter uma renda de mais de 6.500 por mês. Então, se você fizer uma lista de contatos, como é que você vai conseguir isso? Comece com uma lista de contatos. A gente não falou lá no início para você começar a pensar em pessoas? Então, você vai começar em quem você ama e vai levar esse projeto para quem você ama. Então, você vai fazer aquela lista de contatos e quando você entrega esse combo mega para 3 pessoas por semana, você vai ter uma média de 6.500 por mês. Se caso for como o hiperminer completo, como o Paulo Menin entregou para aquele moço, então, os 3 por semana, a gente está fazendo essa média. Você vai ter vendido mais de R$ 10.000 por mês. A gente vai ter uma experiência daqui a pouco sobre ganhos, que vocês vão entender como isso vale a pena. Agora, por exemplo, isso a gente viu sobre vendas diretas. Agora, formação de equipe. Aí alguns falam assim, eu ganho o quê formando e indicando alguém? Ô Noemi, você sempre vai em cabeleireiro, não vai?
Sim, sempre Você já indico. postou assim que estava no cabeleireiro, indicando o cabeleireiro para outras amigas? Ah, sempre. A gente E sai. você ganhou quanto com isso? Nada, Nada. nada. Então vamos fazer aqui uma simulação numa franquia ouro. A simulação na franquia ouro, quando você indica uma pessoa, sabe quanto que cai no seu bolso em dinheiro? R$ 700. E você ganha em produtos 2 Silocimol, dois combos megas e um combo mini. Então você vai ganhar o total de 3.350. Vale a pena indicar alguém? Você não vai pagar nada, você só vai indicar uma pessoa. Vale a Com pena, né? certeza vale, né? Isso é a simulação numa franquia ouro, mas tanto a bronze, a prata, a platina, você também ganha. Só para a gente ter ideia, porque a franquia ouro é a que mais sai, é a popular. Então a gente está fazendo esse exemplo. Mas na Timol a gente tem mais de 6 tipos de ganhos. O bônus de indicação direta, que é o que nós mostramos agora. Também a binária. Quando você indica 2 pessoas em cada perna, que a gente chama de perna direita, perna esquerda, e vai crescendo até o infinito, você vai tendo esse ganho. Tem uma contagem e você vai ter o ganho binário. Então, o que que a gente indica? Uma pessoa, se você entrar na Timol, indicar 4 pessoas na sua rede e treinar bem essas pessoas para que ela também traga mais 4, você vai ter ganhos infinitos. Eu já sou diamante e digo para vocês que vale a pena. Agora temos a rede Unilevel. Quer dizer, você também não para de ganhar. Porque até quando você. Gente, eu nunca vi isso. Você comprar um produto na Tmall e ganhar por isso. Isso chama um ganho Unilevel. Se eu compro hoje um combo mini, eu tenho um ganho sobre ele. E todos da minha rede que vendem também, que compram, eu vou ter esse ganho. É incrível, Noemi. Tem o bônus de início rápido, vendas diretas e sobre graduações. A cada graduação que você sobe, você vai ganhando. Gente, vale tanto a pena? Vale a pena. Eu tenho 3 anos na Timol e eu só me arrependo de não ter entrado antes. Agora, quando a gente fala de bônus de início rápido, quando a gente fala de binário, por exemplo, você treinou uma pessoa, quando eu falei para você, você colocou 4 pessoas na sua rede. Aí você treina bem uma pessoa e essa pessoa traz mais 2. Ao trazer mais 2, se ela trouxer numa franquia bronze, você ganha R$ 200 só por você ter treinado. Se ela trouxer prata, 300. Se ela trouxer ouro, 400. Se ela trouxer platina, 600. Olha como vale a pena. Todo jeito você ganha. No meu caso, nessas premiações, eu já tive 4 premiações. E vale a pena. Eu estou falando com vocês do meu notebook que a Timol me presenteou. Então, vale a pena. São um dos meus prêmios. E sabe o que também vale a pena? Você não está só. Não está só porque nós temos treinamento avançado, muito avançado, com instrutores top. Uns dos instrutores, o Gustavo Brandão, ele, além disso, ele está dando o Ser Digital, o treinamento Ser Digital durante 6 meses na Timol. Como você alavancar nas redes sociais. Ô, gente, aonde você vai ter isso? Só na Timol. Então, nós estamos aprendendo como alavancar no WhatsApp, Facebook, Instagram, YouTube, e aí vai. É muito bom, gente. É bom demais. Agora, uma coisa que eu acho bom demais, aí alguns falam assim: você precisa ter dinheiro para entrar? Você não precisa ter dinheiro. Quem está sem dinheiro é que precisa vir para Timor. Se você está sem dinheiro, é aqui que você vai ter que trabalhar, gente. É na Timor que você precisa trabalhar. Você precisa ter um cartão. Aí fala, mas eu não tenho cartão. Pega emprestado de alguém. Você passa o cartão. E aí, quando eu falei para você, indicou uma pessoa lá, numa franquia ouro, você pagou aqui, ó, passou o cartão, numa franquia platina, 12 de 675. Beleza, eu preciso pagar daqui a 40 dias uma parcela de 675. O que que eu preciso fazer? Trazer uma pessoa para minha rede. Aí, essa pessoa entrou e você, por ela ter entrado na sua rede, você já ganhou, se for uma franquia ouro, R$ 700 em dinheiro. Você já paga a sua prestação. Ainda vai ganhar mais de R$ 2.000 de produtos que vai valer a pena.
Em menos de 6 meses, você consegue pagar a sua franquia. Então, alguns falam assim: ah, mas eu não tenho dinheiro para entrar. É você mesmo que precisa entrar na Timol, porque é na Timol que você precisa trabalhar. É isso. Então, com a franquia Ouro, você também paga 12 parcelas de 380, na prata, 12 de 260, na bronze, 12 de 160. Por que existe essa diferença? Existe a diferença de porcentagem de binário. Conforme vai entrando pessoas na sua rede, então vai depender de qual a franquia que você tem e você vai ter o ganho maior ou menor. A vantagem de ser prata, ouro ou platina é que você também tem como ser líder, treinado a ser líder. Eu sou uma líder de apoio. Você também é líder de apoio, né, Noemi? Sim, também sou líder de apoio aqui na E Timol. você, exatamente, você também tem o seu programa de liderança como líder de fechamento. Você também é um líder de fechamento, né, Noemi? Isso mesmo. Então, você precisa ter acima, de prata para cima, para poder ter essa liderança, e claro que você vai ganhar mais. Então, vale a pena ou não vale a pena ser Timol? Venha ser Timol, você vai cuidar primeiro de você, vai cuidar da sua beleza, da sua saúde para cuidar de outras pessoas. Agora, me conta uma coisa, Noemi. Por que que você entrou para Timol? Primeiro, porque eu precisava ter um pouco mais de liberdade geográfica e também porque eu precisava melhorar meus ganhos, minha renda financeira, né? Por quê, Débora? Deixa eu te contar. Eu Conta. trabalhava numa empresa que eu ganhava 0,11 centavos o minuto Não, por calma aí. minuto. Façam as contas. Começa a fazer as contas, turma. Quanto que é por minuto 0,11 e uma hora de trabalho, quanto que dá? É, aí vocês vão ver quanto que eu ganhava, né? Então imagine, eu tinha que trabalhar às vezes 6, 7, 8, às vezes até 12 horas no dia. Final de semana, sábado, feriado, direto, não tinha descanso, saía com a mente pesada, com a mente cansada. E eu precisava de um tempo a mais para cuidar de mim, da minha família, né? No geral. E me dedicar a outras coisas também, né? E assim, eu acreditava que eu tinha potencial para fazer mais coisas e ajudar outras pessoas, né? E aí, quando minha amiga apresentou a Timol para mim, eu falei, é essa a oportunidade, né? E eu abracei entrar na Timol, só que eu fiquei com medo. O medo e a insegurança me paralisaram. Porque aí eu deixei a minha franquia parada por 4 meses. Então, esse é meu maior arrependimento, viu? Ter demorado para entrar na Timol e ainda ter entrado e ter deixado a franquia parada. Porque foram ganhos ali que eu deixei de ter, né? Uhum. Mas quando eu comecei a trabalhar com a Timol ali e tive o meu primeiro ganho, que eu olhei, eu falei, meu Deus, eu levo o mês inteiro para ganhar o que eu ganhei em um único dia, em uma única venda? Não, aí quando a outra empresa me chamou de volta para, né, trabalhar, que eu estava de stand-by ali, eu falei, não, não vou voltar, porque eu já consegui uma coisa melhor agora, a Timol, né? E desde então, meu foco principal vem sendo Timol. E a Timol tem sido tão boa, né, para mim, não só melhorar a minha renda financeira, fazer amizades, porque aqui a gente conhece pessoas de tudo que é lugar e pessoas maravilhosas, né? Mas também a Timol me possibilitou comprovar renda que eu precisava ter para sair do aluguel e comprar minha casa própria. Eita, você conseguiu. Consegui sair do aluguel e comprar minha casa própria. Ela Ah, e merece ou não merece detalhe, hein? palmas? Eu até gostei. Eu Comprei gostei de a casa vocês baterem própria palmas para ela. e para comemorar ainda levei o marido na churrascaria e paguei com o que eu ganhei do Timol. Ai, que romântica. Além de tudo, você se torna romântica na Timor. Não é? Incrível, gente. A Timol, Parabéns. ela abre portas pra gente, sem contar que trata a gente de dentro pra fora, né? É, é muito gostoso. Eu vou contar aqui uma coisinha só. Eu consegui reformar minha casa, quer dizer, também estou fazendo a minha área gourmet dos meus sonhos que meu marido está fazendo. Com esse recurso da Timor é muito bom. Comprei muita coisa para minha casa e eu também já levei ele para jantar. Ai, gente, eu Ah, tô tão romântica. é, Bom, né? é incrível. Ô, Noemi, que privilégio foi apresentar essa live aqui com você. Eu gostei demais, viu? E Ah, a eu que gente vai agradeço. fazer isso mais vezes.
Vamos sim, vai ser um Vamos, prazer, viu, Débora? vamos levar saúde para as pessoas, sim, mais vezes. Vamos combinar, viu? Combinado. Olha, foi um prazer ter todos vocês aqui com a gente essa noite. E sabe o que que a gente quer? Você que está precisando cuidar de você, está precisando cuidar da sua família, venha a Sertimol. Aí fala, ai, Débora, mas eu não tenho dinheiro. É por isso que você precisa ser Timol. Aqui você vai ter sua fonte de renda. Então você vai ter 3 L's: liberdade na sua saúde, liberdade financeira e liberdade geográfica para poder trabalhar de onde você quiser. É isso que a gente quer.